pessoal, nós estamos aqui falando sobre superação com relação ao autismo. Hoje nós vamos conversar com o Walter Luiz, que é meu esposo e também tem uma experiência muito interessante com a própria vida dele, né? Ele viveu com a condição de Asperger, que é um tipo dentro do espectro autista. E a mãe dele está aqui, né? Que é psicopedagoga também. E a gente vai conversar com a Poliana, nossa amiga e psicopedagoga também. Eu queria só começar lembrando a vocês que o transtorno de Asperger, ele era separado, embora considerado também uma espécie de autismo leve. Ele veio por muito tempo no manual de diagnósticos, ele veio separado. Hoje, com os estudos cada vez mais complexos a respeito do autismo, o Asperger faz parte do TEA, que é um transtorno, é o espectro autista, que entram também outros tipos, como autismo infantil precoce, transtorno global. Boa noite, cunhada. Bem-vinda. Oi, Aline. Priscila Silva. Sejam bem-vindos. Sandrinho. Então, hoje o espectro, o síndrome de Asperger é também considerado TEA, transtorno do espectro do autismo. 1 em cada 70 crianças no mundo, 1 em cada 70 são autistas. 2 milhões aproximadamente no Brasil e 70 milhões no mundo. A Poliana vai falar bem mais sobre isso aqui, mas é importante entender que o autismo, ele é uma combinação de múltiplos fatores. Hereditariedade, 50% é atribuído à hereditariedade, 50% a fatores ambientais como poluição, pesticidas em alimentos, infecção por vírus. Ainda não existe muita... os estudos não chegaram a conclusões. Então, ainda se está estudando muito sobre o espectro autista. O Walter... a gente vai fazer um bate-papo aqui. Depois nós vamos chamar a Poliana. O que a gente pode começar falando, hein, Walter? Não sei, você que é a host aí, tem que definir. Walter tem quantos anos? Atualmente, 38 anos de idade. Walter 2 a menos que ela, hein? Uma coisa que é característica do Asperger é falar na lata, ele fala realmente direto, né? Ele tem 38 anos, tem que falar mais alto, tá? Tem que saber se o pessoal tá me ouvindo. Tá dando para ouvir direitinho o que eu estou dizendo? Vocês estão ouvindo, pessoal? Já, ok. Olha o profissionalismo, tá? A gente precisa manter o profissionalismo aqui, viu, Sandro? Ele tem 38... Vocês estão escutando? Então, a minha primeira pergunta para... Obrigada, meninas. A primeira pergunta para o Walter é: como ele se descobriu Asperger? Descobriu Asperger? Pode falar que eu... tá. A gente fez ensaio aí, mas na hora é outra coisa. Bom, eu nunca... Assim, é sempre difícil você saber que você é diferente, principalmente num aspecto, assim, pode ser clínico, né? Não porque só por personalidade. E Lana, quando a gente começou a 2012, acho que lá para 2013 ela começou a ficar bem curiosa sobre a síndrome de Asperger. Aí ela olhou para mim, olhou para a síndrome e falou: vocês são a mesma coisa. E aí eu fiquei hesitando: não tem condição, eu não sou doente, não tenho problema. Só que quando ela começou a dizer os sintomas, que na prática são as características da síndrome de Asperger, eu vi realmente explica vários dos meus comportamentos que eu considerava bem anormal em relação às pessoas do passado, e até mesmo hoje. Mas coisa que eu sempre disse para a Ilana e que já fica um aprendizado para pessoas que estão ouvindo: eu nunca, se você quiser, claro, aplicar isso na sua vida, mas eu apliquei a minha.
eu nunca gosto de me resumir a um diagnóstico. Ah, você tem aspectos de autismo, aspectos de síndrome de Down, aspectos disso, daquilo. Mas você é você. Eu não sou Asperger, eu sou Walter. Eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, mais ainda pelo fato de que eu não tenho todas as características. Não existe nenhuma dessas síndromes que conseguem encaixar perfeitamente em toda pessoa. Sempre há diferenciais de pessoa a pessoa, há alguns pontos em comuns que foram os que ela encontrou. Mas aí, quando ela me falou isso, eu sempre hesitei, não me chama de Asperger, nunca gostava de ser chamado, mas na prática eu acabei percebendo que realmente eu tinha isso aí. Embora o Walter esteja contando que, de fato, as características dele, quando eu estava na universidade, comecei a estudar sobre transtorno de Asperger, eu comecei a identificar, conversei com ele, conversei também com a mãe dele, que está aqui online, ela é psicopedagoga, e não foi exatamente a partir do momento em que eu observei, foi que ele passou a se ver também. Na verdade, ele tem um histórico, né, de tratamento, e a mãe dele, né, conta que durante 6 anos, desde a infância, ele tinha apresentado algumas características, né? Ela observou, por exemplo, antes dos 3 anos, uma linguagem, o tipo de linguagem que ninguém entendia, né? E pensava, será que está falando japonês e tal? Segundo a mamãe, eu estava falando alemão. Segundo a mãe, ela disse que não era compreensível, né? Na escola, ele, muito pequeno, ficava sozinho, fazendo um castelinho. Se alguma criança chegava perto dele, ele mordia as crianças e ele ficava lá sozinho. Também ela falou que determinadas coisas que ela fazia, são 3 filhos, e ela percebia a hesitação dele, por exemplo, em alguns movimentos, sabores. Ela jogava bola para ele pequenininho e ele não percebia, ele não acompanhava o que ela fazia, né, os movimentos que ela fazia para ele estava em outro mundo, né, no mundinho dele. E aí ele fez o tratamento com a fono e na época ele fez tratamento com o psicólogo Josfan Antunes de Macedo, bem conhecido no IFRN. Você viu se é esse nome mesmo? Porque eu realmente não me lembro dos outros 2. É esse sim, foi confirmado. Ah, graças a Deus. E então o psicólogo, como foi no início dos nos anos 80, então na época não se sabia, não se tinha esse conhecimento sobre o Asperger. Porém, o tratamento durou 6 anos, né? E após o tratamento também com fono, ele passou a falar português formal. Como assim? Como seria assim em português formal? O obséquio, madame, poderia estar gentilmente. É brincadeira. Na verdade, eu não faço a mínima ideia como eu falava. Quem dizia que eu falava português formal era a minha mãe. Considerando que eu gostava de falar, realmente alguns termos assim, não tão populares, eu acredito nisso. Naquela época foi a forma de identificar a característica do Walter por parte do psicólogo foi: ele possui uma espécie de psicose precoce infantil. Agora que mamãe entrou. Ah, tá aí minha sogra para falar, mas ela vai assistir do início. Então, ela pode até comentar aí também, acho que vai ser muito bom. Então, assim, ela disse, inclusive, que o psicólogo, conversando com ela, falou o seguinte: do jeito que ele está aqui agora, criança, tendo todas essas limitações, você consegue imaginar ele casando, ele estudando? E aí ela hesitou, mas ela disse que sim, né? E ele disse: eu sempre acreditei, né? Então, não foi só porque eu observei, não. Eu observei enquanto nós estávamos nos relacionando, eu percebi algumas dificuldades dele, algumas diferenças, né? Por exemplo, o olhar, né? Que a gente até foi conversando muito sobre isso. Ele tinha muita dificuldade em fixar o olhar nas pessoas. E uma coisa interessante também, eu estou falando mais do que ele, gente, mas ele vai falar. O olhar nas pessoas, a dificuldade, muitas vezes baixava o olhar e as pessoas ficavam
que tem de errado nele, né? Muita gente me perguntou qual o problema dele, né? A forma de falar também muito, não é coloquial, é o contrário de coloquial. Formal. Muito formal, muito na lata, né? Espontâneo, mas na lata. Na lata não tá tão profissional, né? Assim, muito assertivo, né? Mas também com muita dificuldade de interação. Aí eu muito comunicativa, então o Walter tinha alguma dificuldade de interar, até porque às vezes ele tinha vontade de estar interagindo, mas ele percebia que as pessoas não o compreendiam, né? Mas eu não vou ficar falando não, agora é ele que vai falar. Vamos lá, Walter. São muitas perguntas. É nós agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre algumas das suas características que você foi percebendo, da infância para um pouco mais tarde. Quais as diferenças que você foi percebendo, a reação das pessoas, como é que isso foi para você? Porque na verdade, primeiro, quando eu era criança e adolescente, eu não fazia a mínima ideia que eu tinha alguma coisa. Eu não tinha ideia. Pra mim, eu era só uma pessoa diferente. E, em um certo aspecto, eu era mesmo. Tá dando pra me ouvir, tá legível, porque eu tenho o hábito de falar baixo. Então, eu quero saber se o pessoal tá me escutando direito aí. Estão escutando? Tá dando pra escutar? Quem cala consente, vou supor que vocês estão ouvindo. Fazer que nem os professores da universidade. Eles perguntavam se o pessoal estava ouvindo e o pessoal não respondia, então supor que vocês estão aprendendo aí. Vamos lá. Quando eu era criança, eu tinha muitas manias. Eu realmente, essa questão do olhar sempre foi algo muito complicado para mim. Primeiro porque as pessoas gostam de que olhem nos olhos, as mulheres principalmente. As pessoas que não olham nos olhos parece como se elas fossem pessoas que estão escondendo alguma coisa ou que não estão sendo sinceras. E até mesmo as pessoas que não sabem dessa característica, que é essa linguagem corporal, pensam dessa maneira. E eu, por agir assim, as pessoas pensavam, de alguma forma, acho que pensavam isso de mim. Só que era primeiro timidez, e eu sempre associei a isso, e também por causa disso aí. E até hoje eu ainda tenho um pouco disso, mas para minha esposa, por exemplo, eu consigo olhar muito bem. Ok. Que mais? Alguém perguntou aqui. Peraí, vamos voltar. Perguntou o quê? Marcos, arteterapeuta. Ele é Asperger? Qual a maior habilidade dele? Opa, boa noite, Marcos. Sim, eu tenho características de Asperger, como eu falei no início do vídeo. Eu não gosto de me definir um diagnóstico, porque se você pegar todas as características do Asperger, vai ter algumas coisas que se encaixam em mim, outras que não tanto, e outras que nada. Mas características suficientes se enquadram para dizer que eu tenho, né? Então eu não vou negar, né? Em relação à minha habilidade, é um pouco chato eu ter que falar de mim, nunca gostei. Mas, assim, pelo menos durante a minha infância e adolescência, eu estava entre as melhores notas da minha classe. E todos os meus colegas podem testemunhar isso aí. Eu tirava, geralmente, 9, 10 em matemática, português, várias dessas disciplinas. E geralmente ficava no topo da classe. E frequentemente o pessoal queria fazer grupo comigo, porque eu fazia bom trabalho. Enfim, eu acho que inclusive quando eu for falar sobre a minha vida, talvez isso aí eu venha falar alguma coisa. Mas eu tinha essa visão de que o meu valor se atrelava mais ao ajudar as pessoas nos estudos. Porque era o que eu tinha a oferecer, não era porque eu era legal, porque era engraçado, porque era simpático, não, porque eu era o CDF. Então, se for olhar essa característica a que se destacava em mim era isso aí. Mas, assim, eu nunca gostei de ficar me exaltando as minhas características. O pessoal pode contar com um dedo a quantidade de vezes que eu dizia, eu realmente tenho notas altas, realmente estou entre os melhores lugares da turma. Nunca gostei de fazer isso. Ele não fala, mas eu vou falar. Ele passou em primeiro lugar no concurso e hoje ele é funcionário público, né, técnico administrativo, e passou em primeiro lugar. Show, Walter. Ali, a Priscila tá falando, aluno nota 10, show. O Emerson bateu palma. Priscila, você já foi minha colega?
porque eu já conheci algumas Priscila. Não sei se você é a que eu conhecia. Priscila Donzeles. Priscila Silva? Silva. Eu tinha uma colega chamada Priscila Silva, mas enfim. No entanto, CD. Era isso mesmo, Sandra. Era mais ou menos como me chamavam. Atualmente me prefiro chamar de nerd e eu tenho muito orgulho disso. No entanto, no contexto de relacionamento, de interação social, aí já vinha um grande déficit. Epa, a Adriana perguntando aí, área de tecnologia. Bom, nada mais, nada menos, eu sou formado em engenharia da computação. Adoro computador, adoro jogos, adoro tudo relacionado à tecnologia. Então, sim, gosto sim. Por isso que eu me chamei de nerd. Gosto muito desse tipo de coisa. Priscila é irmã de Poliana. Ela é irmã de Popó. Mas... Olha, a Adriana entrou. Oi, Adriana! Ei, fofinha, bem-vinda, Adriana trabalha fofinha. Com ele na universidade. Minha colega trabalha do horário do MP da FRN. Seja bem-vinda. Então vamos lá, porque tem um horário de Popó ainda. Walter, essa questão aí da interação, diga aí pra mim. Bom, interação é um pesadelo, né? Já não bastava o problema de eu não olhar nas pessoas, eu era super tímido. Só que, como eu disse para a Ilana quando ele estava se preparando, eu tinha uma aparente contradição. Eu era muito tímido, a ponto de ficar nervoso se apresentando na frente das pessoas, mas eu era impossível e queria chamar a atenção das pessoas. Acho que era uma forma de querer mostrar valor. Um valor além do que fosse só, porque é inteligente, porque sabe, ajuda nos exercícios. Eu queria ser uma pessoa que fosse conhecido mais do que isso. Então, eu tinha esses dois comportamentos que pareciam ser opostos. Eu queria chamar atenção para mim, mas quando a atenção vinha, eu ficava morrendo de vergonha. E eu passava muito constrangimento por causa disso. Era até engraçado. Hoje eu rio disso, mas na época isso me chateava pra caramba. E eu era muito solitário. Muito solitário. Dá um alô para seus pais. Pai, mãe, beijo. Socorro, beijo. E também mãe de Nalva que está assistindo. A galera pedindo para entrar. Vai entrar. Marcos pergunta, você se desorganiza ainda hoje? Tipo quando sua esposa muda tudo em casa? Eu não sei porquê. Eu não sei porque tá perguntando se eu me desorganizo, né? Porque isso, eu não sei se é uma característica. É se desestabilizar, eu acho que é isso, né? Por exemplo, quando você arruma ali os livros, meu Deus, eu fui inventar de mexer ali. E ele diz, por que você mexeu na minha organização? Porque eu tenho a minha organização que eu entendo. Eu acho que toda pessoa tem disso um pouco, mas eu tenho um pouco um jeito de guardar as coisas e quando mexem é um pouquinho chato, né? Mas besteirinha, coisa de convivência. Nessa questão de... Chamou a atenção da Ilana. Queria chamar a atenção da Hugo. Mas interessante que justamente o que me chamou a atenção foi essa dificuldade, não. Esse jeito dele ser, sabe? Ele me cativou, porque ele era muito... a primeira coisa que eu falei dele era que ele era estranho. Era estranho. Muito esquisito. A Diana tá perguntando pra mim aí, a área de produção... Desculpa, amor. Termina. Ele era esquisito, ele era diferente. E depois foi justamente essa diferença dele que me chamou a atenção. Ele era único. A Adriana tá perguntando, em área de produção textual como era? Olha, Adriana, era interessante que existe o estereótipo, né, do cara de exatas e o cara de humanas. Né? O cara de exatas sabe somar, aspectar e fazer matemática como ninguém e escreve mal. E o cara de humanas escreve bem, lê texto e tal, e calcula ruim pra caramba. Por aquilo que pareça, as duas disciplinas que eu sempre mais gostei de dizer, português e matemática. Eu me orgulho de como eu escrevo, como eu interpreto o texto e também sei usar matemática muito bem. Não obstante, foram os dois conteúdos que tinham no concurso da FRN que Ilana disse que eu teria em primeiro lugar. Era português, matemática e tinha informática. Eu era formado em computação, eu adoro computador, então eu caio como uma luva. Então eu considero que eu tenho uma boa produção textual, certo? Opa, esposa do pastor, bem-vinda. Fabiana! Você me permite mostrar essa foto? Não, pelo amor de Deus. Ela tá quase que nem mãe querendo mostrar as fotos de pequeno. Não, essa foto aqui diz tudo. Não. Por favor, tá bom, não Tá. vou constranger. Tá. Ela disse que não ia mostrar, né? Sai, tá bom. Essa foto é a época do isolamento, né, Walter? Não? Na época do isolamento, a época que você se sentia um pouco mais
sozinho, sem ser muito compreendido. Pergunto por que sou assim e qualquer coisa me desorganiza. E todos dizem que eu estou no espectro. Ah, Marcos, realmente quando a gente tem nossa organização afetada, fica difícil a gente se situar. E eu tenho uma tendência de... Antes a Sandra dizer para mostrar a foto sua. Vou fazer essa maldade com ela, não. Não, o assunto sou eu, então não tem para que mostrar a foto dela, não, certo? Enfim, então a questão de organização, eu gosto muito de organização, mas ironicamente eu me desorganizo fácil também. Principalmente quando começo a ficar muito ocupado, eu fico sem saco de arrumar as coisas, aí fico protelando, tenho muita procrastinação, tendência à procrastinação, tá? Mas eu não sei se é característica de Asperger. Caroline Evine está perguntando, você tem problema de se comunicar com pessoas diferentes? Depende. Tem pessoas que eu começo a falar com uma pessoa e eu falo que é uma beleza. Parece que eu sou ligado a ela, que eu a conheci e tal. Tem outras pessoas que eu tenho mais dificuldade. Eu acho que nesse aspecto não é tão incomum, mas no passado eu sempre tive muita dificuldade de interagir com as pessoas mesmo, tanto de olhar como de puxar conversa. Eu sou muito mais de ser reativo e deixar a pessoa. Travou aí? Ah, voltou. Não, Se eu tiver a sorte da pessoa chegar e falar de assuntos que eu gosto, que eu manjo, aí ninguém me segura. Mas se for assunto comum, cotidiano, que eu nem tenho, não gosto muito de falar, eu fico perdido, eu deixo a pessoa falar, ou faço respostas simples. Assim, é uma coisa minha, entendeu? Aliás, isso é muito interessante. Walter sempre fala assim: eu não consigo ficar numa conversa assim para dizer, como é tal dia, novela. Não, ele não gosta. Ele vai falar e ele esgota um assunto se for algo que ele gosta. Por exemplo, os seus assuntos focos, assim, hiperfoco, embora mude, né, Walter? Mas quais são os assuntos que você entra e para não sair mais? Adriana perguntando, tem muita gente com essas características e não tem laudo, ou não procura saber o motivo, só acha que é estranho, como todo mundo em algum momento é também. O que você acha sobre isso? Eu acho, por um lado, que para algumas pessoas pode ser benéfico, porque essas pessoas não vão ficar sendo estereotipadas, né? Mas, por outro lado, pode ajudar a pessoa a se conhecer, né? Saber que ela não é uma pessoa, uma normalidade, né? Eu me encalava um pouco com uma normalidade. Não, claro, pensando, oh meu Deus, eu não tenho lugar nesse mundo. Não, mas eu me senti estranho. Que tantas características que eu falei, como várias manias, coisas que eu falava que o pessoal até zoava e chamava minha atenção. Só falando ali quais assuntos que eu gosto. O pessoal está praticamente fazendo minha biografia. A Aline já tem política, né? Vamos deixar isso aí para outro contexto, tá, Aline? Mas é um assunto que você gosta. Não, é verdade. Assuntos que eu gosto seria a questão política, a questão também. Gosto de jogos em geral. Para os que são nerds vão me entender, animes, informática. E esse assunto aqui é totalmente fora da esfera de todos vocês. Então, possivelmente vocês não vão nem saber do que se trata, criptomoeda. Alguém sabe? Bitcoin? Não sabe. É normal. Para dizer fato, eu gosto de conversar sobre política, exatamente, porque a gente está focado em ajudar o país a crescer. Mas enfim, não vou falar. Religião seria mais não religião, Patrícia, é teologia. De você pegar o contexto religioso, que eu sou cristão como minha esposa, só que eu tenho uma fé que eu considero mais racional e eu acredito piamente, isso me salvou no passado, que a fé e a razão caminham juntas. Elas não são opostos, não são antagônicos. É um erro que as pessoas cometem muito achando que a fé, você tem fé, então você não é racional, você é burro. De forma nenhuma. A fé complementa a razão e a razão pega pontos que a fé não pega. Então, assim, esse é o lado que eu gosto de discutir, até para mostrar às pessoas esse lado que muitas pessoas têm a visão errada de que a religião é de gente burra ou de gente fanática, e eu discordo completamente. Emerson, qual é a crença espiritual que você segue? Como eu falei, eu sou cristão protestante, certo? Mas como eu não gosto muito de estereótipo, então se você pegar toda a gama do protestantismo e dizer, não, Walter, você concorda com tudo isso, eu vou ter opiniões, nem sempre concordantes com tudo que você colocar, mas no geral eu sou um cristão protestante, certo? Aliás, ele também, eu vou dizer essa palavra, ele vai entender, bem crítico, né? No sentido de que se eu falar para ele, ou eu ou qualquer pessoa, se você vai falar para ele alguma coisa da palavra, que não está na palavra, cuidado, porque ele vai falar justamente pela literalidade.
né? Quer falar um pouco sobre essa questão da literalidade, dar um exemplo, né? Você também. Bom, a questão da literalidade é algo muito engraçado. Eu não sei se vocês conhecem aquele seriado da Sony, Sony não, do canal da Warner, chamado The Big Bang Theory, né? Que em português seria a teoria do Big Bang. Que são 4 amigos super nerds, e um deles é o Sheldon. Vocês ouviram falar do Sheldon? Ele fala disso, ele fica assim. Ele é o Asperger raiz. Você olha pra ele, você tem quase todas as características Asperger. O cara é super inteligente, o cara é super literal. Literal ele não entender. A pessoa literal ela não entende sarcasmo, certo? Ela não vai entender coisas que são metafóricas. E nesse aspecto eu não sou tão parecido com o Asperger, mas já fui mais, tá? A pessoa literal ela não vai pegar sutilidades, coisas que você fala e tem que ser subentendidas sem determinado contexto. A pessoa vai levar um lado bem literal. Não sei se eu... Acho que vou pegar o exemplo de quando eu era criança. Vocês vão rir agora, possivelmente. Quando eu era criança, acho que em torno da quinta, sexta série, um colega meu veio fazer uma zoação comigo. Não se ofenda com a expressão, né? Mas foi exatamente o que ele me disse. Ele perguntou se eu gostava de comer mulher. Eu, criança, super ingênuo, literal, mas também, na verdade, eu me orgulho disso, porque eu, sinceramente, com uma pessoa dessa idade, ficar já tendo esse conceito sujo, essa linguagem suja, eu acho que tem algo de errado. Então, assim, eu me orgulho disso mesmo, tendo sido uma ingenuidade, uma literalidade. Ele chegou e falou isso, eu literalmente, poxa, eu não associei essa parte sexual, não fazia a mínima ideia de que relativa a isso, eu nem conhecia, então eu falei, não, eu não como gente. Ele começou a rir da minha cara. Como que é? Hã? Eu não como gente, né? Comer mulher, eu não como pessoas. Foi desse jeito que eu interpretei. Então, nesse nível, a literalidade é nesse nível. Apesar que nesse exemplo que eu dei, é uma questão de ingenuidade também, de você ter a infância, você não ter a malícia, né? Que eu falei para a Ilana também, a malícia, por mais que, principalmente evangélicos, não gostem muito de malícia, a gente tem que pelo menos entender a malícia para a gente poder lidar contra ela, né? Sem malícia, você não vai conseguir lidar com as pessoas que utilizam disso. É como Jesus diz, você ser simples como as pombas e acho que é astutos como as serpentes. Prudentes como as pombas e simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Luiz, o filho de muito puro o erro aqui. Eita! Inclusive, é importante dizer que muitas coisas aqui, muitas coisas nas nossas comunicação, né, do dia a dia, muitas vezes eu preciso lembrar disso, né, porque eu falo algumas coisas que podem causar um grande problema. Então, eu tenho que tentar entender como ele está entendendo, né, para podermos... Mas só fazendo parênteses, o que a Leandro está dizendo, ela não está falando em relação à interpretação teológica, às vezes de músicas, de pregações. E não é só a minha literalidade em jogo. É o fato de que algumas músicas, pregações, o pessoal se usa da desculpa da licença poética para dizer, não, tá ok, isso não está na Bíblia, mas é para ser assim mesmo. E às vezes dá para aturar, tudo bem, mas em outras situações causa heresias ou causa entendimentos errados da palavra que eu simplesmente não gosto muito de aceitar. Mas enfim, bora lá. Por causa do nosso tempo, eu vou falando algumas coisas e depois vou te perguntando. Ok. Lembrando que... Valéria! Oh, bem-vinda! Opa, é sobre o que a live, hein? Sobre eu! Superação. Pronto, falando em superação, o Walter falou que na infância ele era até feliz, o que ajudava muito era não compreender algumas coisas, né? Como os bullying e tal. Mas no finalzinho da infância, início da adolescência, começam problemas de frustração, tristeza, principalmente pela solidão. E as piadas que ninguém entendia, ele ria sozinho. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem até 8h15, tá? 8h10, 8h10. Aí você fala um pouquinho de como foi a mudança, o ponto da mudança. Vixe, Maria, só em 5, 10 minutos vai ser difícil, mas vamos lá. Como criança eu realmente não entendia, porque
tá, sejamos justos. Eu, como criança, era zoado, pessoal. Eu era aquela pessoa que você tinha. Que era o alvo perfeito da zoação, porque eu me entristecia, eu chorava pra caramba, eu ficava com raiva, eu me ofendia por Verdade. besteirinha. Que hoje eu olharia pra trás e, poxa, eu fiquei com raiva disso, mas acontecia isso. Só que é aquela coisa, outros colegas meus também passavam por isso, não era marcação apenas comigo. Eu era um alvo mais propenso justamente por me ofender muito. E algumas pessoas me diziam, Walter, se você continuar dando pilha para esse povo, você continuar fazendo com você. Mas eu não tinha essa inteligência emocional. Mas eu agia como uma criança normal, não achava como uma marcação, e até quinta, sexta série eu estava tranquilo, normal com isso aí. Mas quando vai começando a crescer, começa a ter consciência maior do mundo e começa a entender algumas coisas. E aí, quinta, sexta série, lá para sétima, eu comecei a ver que é difícil lembrar das palavras exatas. É, Até Yasmin é Yasmin. Bem-vinda, Yasmin. Essa é minha aluna, A viu? auxiliadora também está aí. Lid fez uma pergunta: quais seus Quais meus hiperfocos? hiperfocos? Vixe, eu não sou capaz de responder essa pergunta ali, sinceramente. Porque eu não acho que eu tenho hiperfoco. Tem várias coisas que eu gosto, que eu alterno entre elas, e eu não fico só em uma. Você falou antes, né? Eu falei algumas, mas eu não considero um hiperfoco, porque eu alterno entre vários. Adriana, qual música que vocês identificavam com o instrumento musical? Vixe, estão fazendo pergunta demais. Mas eu vou responder isso aí. A música que eu me identifico. Espontâneo, verdadeiro, fala na lata. Assim é, Walter Luiz. Instrumento musical, eu tinha muito sonho de tocar teclado. Eu sempre achava lindo o teclado. Quando eu comecei a usar computador, tinha um programa no computador que tinha uma partitura em teclado que eu era doido para tocar. Mas eu só tentei tocar o violão. Eu quero que tá à disposição, mas acabei não conseguindo. Aí o violão ficou aí para minha esposa, né? Que ela toca muito melhor do que eu. Quer dizer, eu não toco nada, né? Ela toca. Mas voltando ao assunto. Vamos lá. Então, a partir da minha sexta, sétima série, começando a vir a adolescência, comecei a me conscientizar do mundo. Eu sentia a necessidade de criar laços com as pessoas. E eu tinha dificuldade. Principalmente porque eu ainda era muito infantil. Eu cheguei na minha adolescência ainda muito infantil, fazendo brincadeiras, às vezes idiotas. No início, quando eu cheguei. Quando eu estudava no Colégio Iberiano, certo? Na sexta série, o pessoal estava no auge da bagunça, era tanto brincadeira chata com todo mundo, principalmente comigo, que o pessoal chegava com de forma muito peteleco nas orelhas, o chamado capilé, não sei se vocês conhecem. Enfim, aí eu fui trocado para de turno de manhã para tarde por causa disso aí. E aí na tarde, no início eu fui extremamente odiado na minha sala porque eu havia feito uma criança junto com outro cara lá que era bem chato e brincadeiras ruins. Aí eu comecei a me tocar que eu estava sendo irritante. E aí o que eu fiz? Eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Não que eu tenha assim chegar nessa reflexão, pensar exatamente essas frases, essas palavras, mas eu percebi que tinha uma coisa que eu precisava ajeitar. Toda pessoa quer ser amada. Então eu comecei a mudar. E aí eu passei a ser até amado na minha classe. Mesmo tendo várias pessoas que eram muito mais, que eu tinha pessoas que eu admirava muito, um deles, não sei se vocês conhecem, que era um colega meu de igreja, que também foi meu colega, Beriano Érico, que ele, para mim, ele era o ideal de pessoa que eu queria ser. Era uma pessoa calma, que todo mundo gostava, sabia assim, interagir com as pessoas gostavam do bom humor dele, das piadas. E aí vai a parte da piada, né? Uma das minhas habilidades é ser péssimo em contar piada, tá? Você pode pegar uma piada boa. Walter, conta aí. Vou contar e você não vai conseguir. Talvez você entenda, mas você não vai achar metade da graça que eu achei. Isso me dava vários constrangimentos. Sendo um deles, na época que eu estava começando a querer me enturmar na minha igreja, numa roda de amigos, eu tinha a piada toda pronta, achando super engraçado. Exatamente, para trazer aqui na universidade, eu era amigo do. Fui contar a piada, eu vou até contar aqui para vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Na época de assembleia, sabe que o pessoal grita muito, glória a Deus e tal. Aí tem na piada, o cara tava ouvindo rádio, ouvindo o jogo no meio do culto. E aí ele criou, era o jogo do Botafogo, ele criou Botafogo. Aí o pessoal não entendeu, não percebeu que ele tava falando de jogo, e o pessoal, glória a Deus, começou a gritar lá. E aí eu achei mó graça disso aí.
e fui contar para as pessoas. Só que eu contava de uma forma que o pessoal não entendeu quase nada. E eu comecei a rir. E aí todo mundo ficou começando olhando para minha cara. Hã? O quê? E quando eu me toquei que eu tinha, não só tinha melado. Vixe. Obrigado, Patrícia. Mas já acabou a piada. Não, acho que a melhor piada é o ponto que eu estou falando, de eu contar a piada, né? Porque eu parei de rir quando eu vi que o pessoal ficou olhando assim com cara de taxa. Hã? O que? Eu não entendi. Aí eu queria esconder minha cara na camisa, no chão, porque eu fiquei morrendo de vergonha. E aí o pessoal, mudando de assunto, pra eles, tocou o assunto e foi pra outra coisa. Pra mim, não. Eu fiquei pensando nisso, acho que o dia todo. E tem uma coisa que eu tinha problema é que se eu passasse uma frustração, uma humilhação, isso ficaria na minha cabeça por horas, talvez dias, meses. Era terrível isso. Mas aí a gente aprende a lidar com essas coisas com o tempo. Enfim. Tem tanta coisa, gente, mas realmente nós temos pouco tempo. Resumindo algumas coisas que o Walter já me falou e que ele reforça aqui. Quando ele era pequeno, ele gostava de fazer corrida de borrachas. Olha, você queria uma pessoa que inventava tudo quanto era brincadeira maluca, eu. E manias malucas também. Essa borracha que Lana falou, eu não lembrava. Foi um colega meu que me lembrou. Como eu fazia? Aquelas carteiras de escola, depois começou a ser aquelas mesas, né? Que é muito melhor de você usar. Era a carteira assim, meio oval, inclinada assim para você, né? Então, se você botasse uma coisa em cima, ela podia começar a deslizar e cair. Então, o que eu fazia? Eu pegava minha borracha, colocava no topo da cadeira, pegava emprestado de borrachas diferentes de outros colegas e começava a bater na cadeira. Aí a borracha começava a cair. E aí fazia corrida. Que borracha chegaria primeiro? Era exatamente isso, cara. E ele acabava se isolando para fazer essas brincadeiras dele, né? Gostava de fazer o desenho dos colegas. Eu vou ter que correr por causa do horário, então. Aí não é tão simples assim, né? Me isolar não quer dizer que eu não me dava com ninguém. Mas é que eu não tinha. Eu demorei muito tempo para ter laços firmes com as pessoas. Então eu desenvolvia hobbies, tinha uma visão muito introspectiva e ficava o tempo todo criando coisas do que eu observava. Eu fazia divisões da sala dos vários grupos. O grupo tal, era o grupo dos populares, era esse, outro era esse. Aí um amigo meu, que um dos poucos que eu tinha, ele começou a me ajudar, inclusive como se fossem partidos políticos. Na época eu não estava nem para política, era só porque parecia, né? Ele tinha mania de desenhar as bandeiras dos países, né? Tanto é que eu sei quase todas delas até hoje. Bandeira dos países, escudos dos times de futebol. Eu tinha papel que eu chegava lá, desenhava o escudo do time de futebol. O cúmulo do que eu fazia também, quando eu aprendi que os times de futebol europeus, eu não me pergunte por quê, isso era a mania da época, que os clubes, diferente do Brasil, que você tinha lá Vasco, Palmeiras, o camisa 10, os titulares é do 1 ao 11, certo? Então, eles tinham nomes dos saldos titulares. Se o Romário, por exemplo, o camisa 11, for o banco de reserva entrasse em outro lugar dele, o camisa 11 passasse a ser outro cara, não o Romário. O Romário passasse a ser o 15, 16. Nos europeus, não. Os nomes, se o cara for número 10, ele é número 10 até no banco de reservas. E aí eu ficava doidinho por isso. Eu saía pegando meu papel, assistindo jogos só para ver os nomes dos jogadores, seus números e catalogar eles. Era um nível de mania que eu tinha. Tive muitas. Eu tive mania de observar as plantas, era curiosidade científica que eu tinha até. Eu via como as plantas no livro de biologia cresciam, eu ficava muito curioso. Eu plantei um feijão só para ver o feijão crescer. Tipo de semente, né, leguminosa, que quando ela cresce, a semente fica, aquele pedacinho da semente de um lado e do outro do caule quando ela nasce. É bem interessante. Tanto o feijão como o milho são assim. E eu plantei só para ver isso aí. Enfim, mais ou menos. Gente, é muito interessante. E ele ainda tem isso, porque outro dia apareceu uma... Eu chamo de cobrinha, bem pequenininha, né? E aí eu falei, volta, pelo amor de Deus, mata essa cobrinha aqui, uma minhoquinha, assim, de 2 cabeças, sei lá. Não, tava chovendo, né? E começou a vir um bichinho rastejando, parecia uma cobrinha. E aí ele, mata eu. Calma, deixa ele chegar perto. Ele tava vindo.
Eu pensava que era aquelas cobras de 2 cabeças, ou então talvez uma centopeia. Mas quando eu fui ver, era uma minhoca. Minhocas são 100% inofensivas e são ótimas pro solo. Então eu não fiz nada com ela, eu deixei ela andar e conduzi ela para outro canto. Só. E minha esposa morrendo de medo dela. Bem, algumas das características do Asperger que o pessoal tá preocupado aqui com a questão do horário. Porque realmente tem muita coisa para falar, mas a gente também tem Popó, que tem Poliana, que vai trazer a psicopedagoga Popó, que vai trazer muita coisa interessante. Pessoal, olha, se a gente encerrar então, a gente recomeça. A gente não vai embora, por favor. A gente recomeça. A gente vai só salvar no IGTV e recomeça. Então não vão embora não, ficam aqui. E lembrando, para quem for pensar em sair, que amanhã às 15 horas nós vamos ter o João Gabriel aqui com a mãe dele. A gente vai conversar com ele e com a Keliane, que é mãe de um autista, de uma criança autista com nível já severo, tá bom? Por favor, não saiam daqui e venham amanhã. De todas as características do Asperger, eu fui perguntando a ele baseado no que eu estava lendo. E aí eu vou falando e ele vai dizer se ele tem ou se ele teve. Impulsividade. Bom, eu tenho um lado impulsivo, mas também tenho um lado cauteloso. Eu tenho muito dessas situações onde eu sou uma coisa e em outras situações eu sou o seu oposto. Mas eu tenho um lado impulsivo, como eu mencionei no começo, que apesar da minha timidez, eu tinha uma impulsividade de chamar a atenção para mim. Então eu tenho um pouco disso sim. Só que com o tempo a gente vai domando isso aí, né? Maturidade. Muita coisa você também teve a psicoterapia, né? Você fez psicoterapia. Eu penso assim, é importante frisar que muitas das características dele foram trabalhadas, né? Psicoterapia, com a maturidade também, né? A irmã de Nalva, a mãe dele, ela já fala que é muito impossível, né, Valéria? Walter é muito impossível. Idem, Valéria. Olha, já comentaram tanta coisa boa aqui que eu queria que pudesse mostrar para você. Muitos comentários bacanas. A mãe dele estava falando que ele era realmente muito impulsivo, às vezes falava, né, assim, pequeno, muitas vezes pequeno. Falar coisas fora do lugar, falar coisas inconvenientes. Ah, meu Deus. Inquietação. Tá bem, Valéria? Inquietação. Bom, eu tenho inquietação quando eu estou numa situação que eu tenho que estar passivo. Por exemplo, assistindo uma coisa que eu não participo, que eu só estou lá assistindo. Se não for do meu interesse, eu fico maluco. Então, por isso eu sou muito ruim de ver culto de noite, tá? Eu gosto de escola dominical, porque na escola dominical eu interajo, e mais ainda quando eu ensino, que aí eu estou com um foco de ensinar, então aí eu me envolvo muito bem. Mas me coloque para eu estar lá só assistindo, eu vou começar a pensar no que eu vou fazer depois. Se eu deixar um negócio lá no computador que eu estou fazendo, eu vou ficar pensando naquilo. Eu vou ficar vendo lá o que o pessoal falar de errado e começar a achar ruim. Então isso acontece muito. Essa é a minha inquietação. Luiz fala coisas fora do contexto o tempo todo. Você também era assim, acho que é quando criança, né? Fora do contexto... T.O. Você tá precisou fazer TO para ver as perguntas, vai respondendo. Não, eu não tô vendo, querida. Não, você, Patrícia perguntou. Né, falar coisas fora de contexto, não é que é fora de contexto, tá? Eu vejo, por exemplo, o Paulo Fernando. O Paulo Fernando, às vezes, ele falava umas coisas que parecia não tem nada a ver com o que você tá dizendo para ele ou o que tá acontecendo, mas é porque ele tá no mundo dele, ele tá no contexto dele. Eu não chegava a isso. Eu não falava coisas fora do contexto, mas eu falava coisas inconvenientes, coisas que não tinha para que falar naquela hora, ou coisas que era melhor deixar para depois, não sei. A mulher que parecia de chocolate que você falou? O quê? A mulher negra que você disse que quando era pequena você perguntou se ela era de chocolate. Tem uma história dessa? Não lembro disso não, querida. Ele faz assim também, tá, gente? Ele diz, não, a mãe dele também falou que se a mãe dele estivesse explicando alguma coisa e ele dizia, não, né? Não é bem assim, não. Esse era o problema. Aí eu ia ficar com raiva de mim. Você não disse que tinha uma mulher negra que você nunca tinha visto, uma pessoa escura como da minha cor, aí você perguntou se era de chocolate? Não me lembro disso. Diz Queria lembrar a minha mãe.
Irmã Edinalva, responde aí se é verdade que ele viu uma moça assim, da minha cor, quando ele era pequeno. Ele Eu lembro de perguntou... outra coisa, mas eu prefiro não falar. Ixi, fala sempre a verdade, kkk. Incapacidade de Obrigado, minha coordenar. Maristela. Ele fala português formal, sobre não entender sentido figurado. Hoje eu entendo, Valéria, mas antes era mais difícil. Foi o que ele falou sobre literalidade, certo? Já falei no. Volte Ele depois da falou. live que eu falo sobre isso, Valéria. Ele falou que realmente tem que ter muito cuidado com o que fala às vezes. Incapacidade de coordenar movimentos musculares. Eu faço a dança do robô. Eu não sei. Eu não tenho sincronia corporal. Eu sou péssimo com coisas que exijam movimentos do corpo. Acho que o único movimento que funciona é o daqui, mais nenhum. Era o aluno dela que falava isso, então, da irmã Edinalva. Ah, Tiques. Tem até hoje. Ele faz, ó. E se vocês perceberem aqui, em algum momento, ele dá uma Opa, Emerson. mexidinha Parabéns, querido, pelo crescimento de vida, legado valioso em breve. Quero entrevistar no programa. É agora. Uau! Opa, eu vou ficar famoso? Bom, se quiser contato comigo, então, sobre isso, o meu Instagram é Masterfocus, tá? Procura lá e aí a gente conversa aí, tá certo? Olha aí! Vamos lá. Tique, você tem que falar. É porque eu não me lembro o que eu posso considerar tique, né? Ele não falou, por exemplo, da mão assim, é porque teve uma época que eu quase pensei que estava com tendinite. Então doía aqui as articulações, então eu estalava muito meus dedos. Aí às vezes eu faço pouco, às vezes muito. Às vezes por dormir por cima da mão, aí a mão ficava meio doída, ficava meio dormente, então eu ficava fazendo assim. Até agora eu tô fazendo pouco. Tinha movimento estereotipado quando era criança? Ana Clarissa, o que seria movimento estereotipado? Eu realmente não entendo. Movimento estereotipado, Walter, por exemplo, são o que a gente chama de... como é que chama? Explica aí, Ana Clarissa, por gentileza. O autista, geralmente ele fica, né, assim... esse mesmo da mão é uma chamada característica, assim... Não, os movimentos que eu tive, por causa de incômodos... Movimentos repetitivos. Algumas crianças vão para frente e para trás. São movimentos que se fazem até para acalmar quando você tem muito estímulo. Eu só me lembro de um movimento que eu tinha, que era ficar batendo muito o pé. Só que eu não acho que isso aí é estereotipia, porque isso aí eu peguei de uma colega minha que tinha essa mania. Ela ficou fazendo tanto perto de mim que eu passei a fazer também. Meu pé ficava agitado tempos e tempos, não parava quieto. A mãe dele já está dizendo aqui, não. Então realmente não, mamãe. Lembrando que nem todas as características, né, eu muito individual, muito subjetivo. A gente tem 7 minutos. Não precisa cumprir a risca toda. Repetição de palavras, má coordenação. Walter, ele tem uma marcha diferenciada, né? Marcha? Marcha. A forma de andar. Dia que eu ando estranho, amor. Anda estranho. Mas... muitas vezes ele não se apercebe desse andar, né? Às vezes com os braços um pouco mais largos, assim, abertos. Tom monótono, gente. Muitas vezes, se Walter for conversar com você e ele não percebe se você, assim, você faz uma pergunta. Não é o que está acontecendo aqui, no dia a dia. Não comigo, mas assim, muitas vezes com as pessoas, principalmente que ele não fica tão à vontade para falar. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta para ele, aí ele fala de uma forma mais monótona, assim, no sentido de um mesmo tom, a mesma tonalidade. Então, às vezes a pessoa já escutou e ele continua falando, ele não se apercebe muitas vezes da expressão que a pessoa já está cansada, que a pessoa já ouviu, já entendeu. E aí, às vezes, a pessoa vai saindo assim de fininho. E aí, às vezes, eu dou um toque assim, Walter, ok. A pessoa já entendeu, né? E às vezes o tom monótono, no sentido de uma tonalidade só, é diferente de falar assim, por que não sei o que, 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 não sei o que. Não, aí ele fala numa Aline, já vou responder você. Já vou te responder, Aline. Então, esse tom monótono, sim, andava esquisito, diz a sua mãe. T.O. não. Aline?
terapia ocupacional, eu fiz terapia vocacional, né? Antes de fazer vestibular, mas ocupacional não me lembro disso. Não sei nem o que é isso, na verdade. Mamãe já falou aí que não, então se ela disse aí, pra minha infância ela é lei. Certo? Gente, esse aqui para os amigos que estão escutando, de uma vez por todas, entendam? Uma característica de Walter, sensibilidade ao sabor e à textura. Com você a palavra agora. Bom, desde criança eu sempre tive dificuldade quando tem nos alimentos. Quando eu cheguei assim no início da minha infância, eu parei de comer feijão, odiava verdura. Mamãe é testemunha da dificuldade que era de me alimentar. Não quer dizer que eu não gostasse de nada, não. Gostei de várias coisas, mas tem outras que eu não suportava. Na verdade, com o tempo eu fui descobrindo que eu tinha mais. Eu não gosto do alimento simples, né? Sei lá, o alimento. Eu tenho até inveja das pessoas que conseguem isso. A pessoa pode botar lá um pratinho com feijão, arroz, macarrão normal Macarrão e ela com come, salsicha. e ela come numa boa. Eu não. Eu gosto de uma comida um pouco mais preparada. Entende? Agora, como Valéria disse, estrogonofe, adoro. Tem várias comidas que eu gosto e eu aprendi a gostar de outras. Com o tempo, passei a comer algumas verduras que eu não gostava, brócolis. Falei, moça, a primeira coisa que eu falei. Brócolis, estrogonofe. Passei o meu arroz que era branco, passei a ser um arroz mais colorido, né? Então a gente foi aprendendo. E hoje fui pegar resultados dos meus exames e estão ótimos. Eu estou com boas taxas. Mas antes eu tinha dificuldade. Valéria cozinha muito bem, gente. Valéria sabe fazer comida muito gostosa. E Ilana também. Testemunha para o povo aí que fica dizendo que Ilana sabe cozinhar. Sabe. E faz um estrogonofe delicioso. Eu adoro. Para eu gostar, que é bom. Tem sensibilidade com barulho, Adriana está perguntando. Ia ser um dos poucos próximos assuntos, Adriana. Sim, eu detesto um ambiente com muito barulho. Pessoal, assim, principalmente quando é barulho, o pessoal fazendo burburinho, falando alto, assim, eu fico maluco. Não é que eu vá. Claro que eu não vou chegar, começar a bater em cadeira, derrubar e tal com as pessoas, não, mas eu vou ficar incomodado. Também eu não gosto de pessoal cantando muito estridente. Eu não gosto, de fato, de muito barulho. Não gosto de repetição em trecho de música, gente. Imagina que a gente está escutando música aqui. Se a cantora falar várias vezes a mesma coisa aí. Tá bom, já entendi. Tira, Ilana. E aí no início eu ficava até achando que coisa. Não, para, é muita repetição. Se a pessoa ficar, né? Vento do Espírito, vem vento do Espírito. Desliga, Ilana, não aguento. Chega disso. Ele fica realmente irritado. Mamãe falando aí, nas festas eu perguntava o que tinha dentro, exatamente. Na minha época mais chata, se tivesse um salgado, eu tinha que abrir para ver o que tem dentro. Cheirar comigo. Mas cheirar era mais uma inconveniência, né? Mas cheirar faz parte, o nariz tá aí pra ir pra isso também. Só não era em determinados locais que não era legal eu fazer isso. O nariz tá aí pra isso, né? Interesse acentuado em um número limitado de coisas. Aí vai da questão da mania, dos hiperfocos que já falaram aí, né? Complicado, eu já tive muitas fases e várias coisas, né? Mas eu não acho que eu tenho um número limitado de coisas. Cada vez mais eu tenho colocado mais coisas, mas tenho focado em algumas por causa de necessidades e metas aqui da nossa família, como por exemplo, estabilidade financeira. Então eu faço várias coisas para tentar botar comida na mesa, né? Além do que eu já faço. Marcos, arteterapeuta. Eu não gosto de barulho repetitivo. Ou contínuo, tipo maquita furadeira. Também não gosto, cara. Mas acho que a maioria das pessoas não gosta. Cheirar faz parte, foi ótimo. Pois desse modelo que ele faz. Como as características Asperger interferem em situações com trabalho? Você quer falar um por um ou você quer falar de um modo geral? Bom, questão do trabalho, eu realmente não estou muito lembrado do que a gente falou. Mas bom, vamos ver que eu consigo lembrar. Vai no seu coração mesmo, vai falando. Por eu gostar muito das coisas do meu jeito, é meio difícil a gente, no trabalho onde a gente tem que submeter a regras da repartição e regras do setor. Por mais que eu não sou o tipo de pessoa que vou fazer as coisas só como eu quero, eu gosto de ter uma certa individualidade. E, no fim das contas, você seguindo uma certa gama de regras, é importante você ter sua individualidade também, porque é assim que você trabalha. Mas aí,
a minha tendência era, às vezes, discordar de determinadas coisas, o meu jeito, assim, muito literal não, muito direto, às vezes o pessoal não entendia tanto, o pessoal Não interagir tanto também, né? eu também fico muito focado no meu computador e não falo muito com as pessoas. E o pessoal gosta muito de jogar a conversa fora, às vezes ficava bem incomodado, botava às vezes fone de ouvido para tentar, inclusive, acabar com o barulho. Tirando isso, não lembro de muitos detalhes. Eu acho interessante falar sobre essa questão da individualidade e do isolamento, né? Da falta de interação. Às vezes, quando existem programações, assim, às vezes ele tende a ficar mais na dele, né? Embora converse com os colegas, mas ele tende a ficar mais na dele. O Poliana está perguntando, volta e perceba que você fala com pausas. Você deve acompanhamento com fono até que idade? Isso aí é a mamãe que vai saber fazer. Eu não sabia nem que eu tinha passado por um fono. Imaginava disso que você passou pelo fono, por isso que você começou a falar português formal. Sempre pensei que era por causa do psicólogo. Não. Vivendo e aprendendo. Acho que foi os dois tratamentos. Selma, bem-vinda, Selminha. Selma, Sulamita. Sulamita, bem-vinda. Conhece, amor? As características... Passou. Bem-vinda de volta, Priscila. As características Asperger interferem em situações... seu casamento, por exemplo. Ah, com certeza. Questão de relacionamento amoroso, acho que é uma das piores coisas, porque... Explica isso. Nas influências, cara. Não. Primeiro que... Já publicando para vocês, para quem não sabe, o maior sonho da minha vida era casar, aqui está a realização do meu sonho. Então não é a pior coisa, muito pelo contrário, é a melhor coisa da minha vida. Então o pior que eu falei foi em outro sentido. O pior é a coisa que é mais afetada com esses sintomas, essas características Asperger. Por quê? Timidez, não olhar nos olhos, dificuldade. Só um minutinho, o Reginaldo está dizendo, viu, Poliana? Até 4 anos... Fono e psicopedagogia até 7 anos. Ué, mamãe, psicopedagogia é como se nessa época não existia psicopedagogia? Me explica isso, mãe. Explica aí. Psicólogo. Faz milagres. É verdade. Psicóloga, né? Psicologia. É porque mamãe é psicopedagoga, então ela deve ter puxado pro lado. Lava roupa agora não. Pronto, é esse tipo de coisa que eu falo. Bom, vamos lá. Voltando. Então, eu tinha essa timidez, dificuldade de olhar nas pessoas, dificuldade social, uma certa ingenuidade, dificuldade de lidar com as pessoas. Então, eu tive muita dificuldade nessa área. E uma característica que eu passei a tentar cultivar, que eu pensava que ia ser ruim, acabou sendo uma coisa muito boa que eu vou até indicar a quem for de direito, a quem for abrangido com isso aí. Que é a questão de você procurar fazer amizade com... Tá vendo? Falei? Psicólogo. Você procurar ter amizade com a pessoa com quem você quer se relacionar. Foi uma estratégia que eu peguei porque eu não tinha capacidade de chegar numa garota que eu estivesse interessado e simplesmente começar a cortejá-la, posso dizer. Eu precisava fazer amizade com ela. E sempre tinha essa visão, assim... popular, de que você vai fazer amizade com a pessoa, aí ela vai ficar lá, como chamam, um termo muito popular que é friend zone, né? Zona de amizade. A mulher te enfia na zona de amizade e você nunca mais vai ter nada com ela além disso. Eu ia de contramão disso e tentar fazer amizade com a pessoa. E isso acabou sendo bom para mim. Porque a namorada anterior, Ilana, e depois Ilana, foram exatamente dessa forma que eu consegui. E vai a minha recomendação para quem é de direito. Não adianta um relacionamento onde você só tem o romantismo e a questão mais de homem e mulher. A amizade é muito importante, e até mais em algumas situações. O fato de começar a construir um relacionamento com Ilana, com uma amizade, permite que a gente tenha uma vida muito mais plena, muito mais feliz. Eu acho que amizade, inclusive, minha história de amor com Ilana é uma coisa que eu me orgulho, fico muito feliz. Daria um vídeo inteiro de mais de 1 hora só falando sobre isso, né? Aí tá perguntando pra você, Ilana, antes de você saber que era Asperger, você teve dificuldade de se aproximar dele? Não tive dificuldade, não, de me aproximar dele, não. Mas a gente se aproximou como amigo mesmo. Travou? Selma? Travou?
A mamãe foi Muito cavalheiro. cavalheiro, foi muito bem ensinado pela mãe dele a respeitar as mulheres, mas realmente eu não tive dificuldade. Agora nós nos aproximamos como amigos, né? Agora ele me cativou, realmente o jeitinho dele. As Thaís, Selma que conhece a história, Valéria, muita gente que conhece. Então ele me cativou pelo jeito único dele. Tanto que a gente terminou o relacionamento e eu ficava assim, ixi, gente, fugiram o foco. Ô, Emerson, ela é parte de mim, Emerson. Ela também, eu gosto que ela fale também. Verdade, vamos voltar aqui. Mas a questão é que o jeito dele me encantava muito, sabe? Era ao mesmo tempo que eu ria, que era engraçado, era esquisito, mas era encantador também. Então. Irmã Thelma? Mas eu sempre. Sim, irmã Thelma. Ó, irmã Thelma, vai fazer uma live aqui, viu? Boa noite, irmã Thelma, bem-vinda. Então, justamente o jeito dele era diferente, isso dava para perceber, não precisava muita coisa. E eu sempre tentava entender o que era. Mas eu já estava apaixonada por ele, já estava namorando ele. E quando eu descobri o que era o Asperger, eu já estava namorando ele há muito tempo. Mas eu lendo sobre isso e eu falei, é Walter. Eu quer dizer, é Walter não. São as características de Walter. E aí ficou mais fácil para eu compreendê-lo, mas eu já gostava muito dele. Okay. E eu dela. O Walter sempre foi decidido, determinado ou indeciso? Poliana e Surrende, o vídeo. Eu aprendi a ser decidido, Poliana, porque eu era muito indeciso, muito inseguro. E até agora eu luto com uma necessidade de me impor as coisas. Só que me impor sem ser muito áspero, sem ser muito grosso. E às vezes a gente se impõe e parece que é grosso com a pessoa. E na verdade está só impondo o nosso ponto. Tipo, dizer não, entende? Eu estou buscando esse equilíbrio. Mas a questão de ser decidido, isso eu aprendi muito, principalmente no meu relacionamento com Ilana. Precisei, né? Deus me fez toda a preparação para que eu conseguisse ser assim. E assim que eu consegui manter a Ilana ao meu lado. Porque senão eu acho que não tinha conseguido, não. E na questão do casamento, né? Realmente, depois que a gente aprende sobre esse tema, fica mais fácil a convivência. É maravilhoso perceber, a gente entender as pessoas. Agora tem uma coisa interessante. Karina. Gisélia, se eu não me engano, é a mãe do João Gabriel, não é? Bem-vinda, Gisélia. Homem, passei 7 meses ela sem falar comigo. Uma coisa muito importante que Walter me ensinou quando eu ficava tentando entendê-lo a partir das características do Asperger. Beijo pra Thalitinha. Beijo, Tatá. Sim, Selma, persistir e deu certo. Uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte, é que eu não... Primeiro, eu precisava... Era bom conhecer as características do Asperger para entender as dificuldades e as diferenças, né, dele, mas que eu não podia realmente tentar compreendê-lo pelo espectro do autismo. Era mais para me dar um norte, né, mas que, para além de um diagnóstico, eu precisava conhecer a pessoa dele. E quando eu fui descobrindo as questões, as características dele, eu comecei a perceber que aquilo que era, entre aspas, esquisito, era esquisito de qual ponto de vista? Porque provavelmente eu também tinha as minhas próprias esquisitices, né? E foi olhando para ele como uma pessoa diferente, eu fui entendendo as minhas diferenças também. O Walter, ele me ensinou, entre outras coisas, essa questão de valorizar as pessoas sem rótulos. Agora, a questão da compreensão das características Asperger ajudou muito, mas não pode definitivamente... Valéria. Valéria, eu tô precisando ser profissional aqui, focar, mas não tá difícil. Ilana é bem esquisita mesmo. No final das contas, eu acho que a esquisita realmente sou eu. Não. Então, entender... Não, no sentido das características, por exemplo, do chamado normal, todos nós temos as nossas... Exatamente, olha, foi exatamente quando eu comecei a falar, você botou. Era isso que eu estava começando a dizer. Todos nós temos as nossas esquisitices.
E ver que Walter me aceitava assim, me fez ver que eu poderia aceitá-lo também assim. Então, é sempre um descobrindo o outro. Vamos lá, senão a gente sai do... Não concordo, vamos lá. Pode falar, Sam. Por que você não concorda? O quê? Sem Andréa Souza. Vamos lá, gente, para poder ter tempo para popó, viu? Bom, vamos falando aí quando Fé e relacionamentos sociais para a gente encerrar, Val, a sua parte. Certo. As características Asperger, em que sentido que como influenciaram nessas áreas aí, agora da fé, é que você falou um pouco, né? Eu falei em relação à questão da fé e a razão que me salvou, né? Foi pelo seguinte, até no início da minha vida adulta, eu tinha uma visão muito assim ingênua da fé, não questionava muito. Eu era da Assembleia, né? E era um local totalmente diferente da minha personalidade. Pessoal muito agitado e eu não me entendia aquilo, mas eu achava que quem estava errado era eu. Era o pessoal se empolgando, glória a Deus, não sei o que, e gritava, e eu tentava ser assim, mas não encaixava para mim. Então eu me achava o quê? Carnal, não estava sendo crente suficiente, via todo aquele estereótipo da pessoa santa lá, do Espírito Santo, e não me encaixava. E aí... Vixe, Valéria, depois repita essa pergunta. Depois a gente repete. Então isso me atrapalhava um pouco, tá? Aí quando eu cheguei na minha vida adulta, na universidade, eu comecei a frequentar fóruns onde eu discuti com ateístas. Ateístas praticamente colocaram a minha fé em xeque. Porque eles colocavam aquelas objeções antirreligiosas sobre a existência de Deus, sobre a questão de Deus ser bom ou mal. E eu não era muito bom em responder. Então eu passei um ano de baque na minha fé nessa época. E aí, para eu contra-atacar esses caras, eu comecei a desenvolver um lado mais racional. E eu fiquei numa corda bamba. Eu acredito que eu por pouco não virei um ateu. Mas, graças a Deus, eu fui buscar estrutura intelectual, racional, para poder contra-atacar esses caras. E aí, o que fez isso? Isso firmou a minha fé. A apologética cristã, que é o quê? A defesa da fé, baseada em lógica, na razão, ela me salvou. E eu pude entender a relação de fé e razão. Como eu falei no outro vídeo, a fé e a razão não estão separadas, elas são unidas, tá? A fé complementa a razão e a razão pega a parte que a fé não pega, tá? Elas não são inimigas. Sabendo disso, eu pude, inclusive, me defender dessas pessoas e manter a minha fé. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu já não me identificava mais com uma igreja muito emocional, como uma assembleia. E aí deu tempo e eu saí. E eu fui me aventurar em um canto que eu pudesse ficar mais... fosse mais parecido comigo. Eu não estou dizendo com isso, não me interpretem mal, de que eu estou dizendo que a Assembleia de Deus não é cristã. Nada disso. Eu tenho muitas pessoas da Assembleia que eu ainda conheço hoje, que eu tenho muito carinho por elas, respeito. É só que não é como eu. Aí eu achei a Batista e achei Ilana nesse processo. Se eu não tivesse feito essa transição, buscar uma coisa mais parecida comigo, eu não tinha chegado a conhecer Ilana e não tinha me casado. Então, você teve também a questão essa questão Asperger me fazia ter essa grande espírito combativo. Eu desenvolvi muito esse espírito combativo de combater a heresia, combater a interpretação errada, combater a distorção, coisa que eu tenho até hoje. Então isso aí é um remanescente que eu gosto de manter, que faz parte da minha personalidade. Aí, em outra situação isso aí vai ser mais relevante, é o que eu vou dizer. Em relação de amizades, características suas? Relação de amizade. Bom, eu como falei, meio solitário, tinha dificuldade de ter laços com as pessoas, mas eu tinha uma pessoa ou outra que eu conseguia me relacionar, eu tive amigos, pouquíssimos, mas tive, dá para contar com os dedos de uma mão só, mas eu tinha. Marcos, foi obra de Deus, ele fez esse processo contrário. Exato, Marcos, se eu fosse contar a história de amor de eu e Ilana, vocês iam ver Deus em toda ela. Eu tenho convicção nisso. Muito bonita a história de vocês, irmã Thelma tá falando. Obrigado, irmã Thelma. Tá chegando a hora de pole. Opa, vamos lá, vamos correr então. Então, questão de amizades, quando eu comecei a ganhar mais confiança na minha adolescência, depois que eu passei a querer ser querido, né, como todo mundo, um processo normal de cada pessoa, eu comecei a trabalhar em mim. Trabalhar, inclusive, a minha capacidade de resiliência, de resistir mais a ofensas. Como eu disse antes, eu chorava por qualquer coisa, ficava irritado, ofendido com cada besteira. E eu comecei a crescer nisso aí. E aí eu descobri que
Se eu era ofendido, se o pessoal judiava da minha cara, porque por causa de trejeitos, por causa de jeito de andar, por causa de timidez, não era eu ficar indo atrás do coordenador, atrás dos meus pais, que ia resolver o meu problema, porque isso aí era o meu recurso. Meu recurso era ou chorar, atacar a pessoa, ou ir chamar a autoridade superior para resolver o problema por mim. Mas foi descoberto para mim que o que eu tinha que fazer era me impor o problema, me tornando maior do que ele. Mas primeiro, para eu querer que as pessoas gostem de mim, eu preciso gostar de mim. Isso parece muito... Egoísta, né? Não, egoísta não. Até porque a Bíblia fala que você tem que amar o próximo como a você mesmo. Você não pode amar o seu próximo mais nem menos que a si mesmo. Você tem que amar no mesmo nível. Então, até biblicamente, para você amar os outros, você tem que amar a si. Mas não foi nesse aspecto que eu pensei na época. Eu pensei que eu não vou ter as pessoas gostando de mim se eu não gostar de mim antes. Foi o que eu percebi. Quando eu comecei a gostar mais de mim, mais pessoas começaram a entrar no meu círculo. E eu tive os primeiros amores e comecei a ficar mais confiante. Pula. Eu lembro que ele falou que o profissional fez seu diagnóstico de autista, Walter. Bem, deve ter sido o Josfan na minha infância e depois a minha psicóloga confirmou o que minha mãe sabia, né? Foi falado no início, história de resistência de Lana bem mais atrás, mas quando temos Deus como nosso Senhor, você se prepara para receber as bênçãos, receber. Isso mesmo, irmã Thelma, você me acompanhou muito. A mamãe tá dizendo que o profissional fez o diagnóstico de autista. Mamãe. Mamãe percebeu isso há muito tempo e por isso que ela cuidou de mim. Parte disso eu devo à minha mãe boa parte do que sou hoje. Gente. E levou para o psicólogo Josfan, para o fonoterapeuta e também, já na idade adulta, ele esteve fazendo psicoterapia e foi confirmado esse diagnóstico. Acho que terminou, né, nas redes sociais. Só lembrando uma característica que eu não posso esquecer, Walter tem muita dificuldade com mudança de rotina assim, imprevisível. Tem coisa que para mim é fácil. Minha mãe ligou agora de manhã e falou assim, vamos sair, ver, ou então vai ter um almoço aqui em casa. Beleza, não estava programado, mas para Walter isso é quase um parto, né? Porque ele preparou o dia todinho para uma coisa. E realmente mudar o planejamento para ele não é uma coisa fácil de se adaptar. Bem, tem muitas outras coisas, às vezes uma camisa, né? Que a textura da coisa incomoda a ele. Okay. Exatamente, Valéria. Ele fica irado se marcar de última hora, porque é uma reorganização mental muito grande. Mudança de rotina desestabiliza. Porque assim, se for necessário, paciência, eu me adapto. Eu tenho aprendido a ter mais resiliência de me adaptar a mudanças bruscas, mas eu evito o que dá. Eu gosto de uma coisa programada, uma coisa planejada, uma coisa antecipada, até para a gente se programar. Eu acho que a maioria das pessoas com maturidade pensam dessa forma também. Agora, eu realmente não gosto de coisas de última hora. Parece que estão vendo ele falando, poxa, Ilana, é isso aí, é isso aí. E nisso eu vou me adaptando também, até com o pai. Gente, foi muito bom, dá vontade de não sair mais daqui. Mas realmente é muito bom descobrir as pessoas para além dos diagnósticos, né? E é isso que a gente vai fazendo dia após dia. Marcos, também eu acho que ele também é assim, e a Adriana também. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Ana Clarissa, valeu!